Salmos 23, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pois a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Pode sentar, glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Ao Senhor, Deus colocou esse texto no meu coração. Quando nós olhamos para os Salmos de número 23, de fato, é um Salmos bastante conhecido por aqueles que leram a palavra do Senhor. Esses Salmos aqui, ele é escrito por Davi num período de crise e de guerra na sua vida. Quando Davi escreve esses Salmos, Davi não escreve esses Salmos quando ele estava no pasto cuidando de ovelha, como um jovem. Mas quando Davi escreve esses Salmos, alguns estudiosos dizem que Davi estava vivendo uma guerra contra Saul querendo lhe matar. E Davi, no meio de um deserto, ele começa a lembrar de tudo o que o Senhor lhe fez. Davi fugindo das opressões, das guerras, nós começamos a olhar para esses salmos e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Quando nós olhamos para esses salmos aqui, Salmos fala de cântico, de adoração. E quando nós olhamos o versículo 1, Davi tem uma intimidade com Deus diferente. Porque quando Davi se relaciona com o Senhor, Davi não se relaciona dizendo Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Mas Davi se relaciona dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi está mostrando aqui primeiro um pronome de tratamento, chamando Deus de Senhor, aquele que tudo pode, aquele que é soberano. E Davi está usando aqui um pronome de posse, dizendo: o Senhor é meu pastor. Nós observamos, meus irmãos, que este Davi, ele tinha tudo para dar errado. Dar errado por quê? Primeiro, Davi, ele cresce em uma casa, o qual ele é o 8º irmão. Sabemos bem que o reino de Israel está sentado no trono de Saul, que é escolhido pelo povo. Só que agora Saul, ele quebra os princípios e Deus vai olhar para o profeta Samuel e vai dizer: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Deus já não queria Saul no trono, mas Deus já tinha preparado um. Deus olha para Samuel no capítulo de número 16 e diz: Samuel, vai à casa de Jessé o belemita. Deus não dá o nome daquele que ele chama, mas Deus está dizendo: Samuel, dentre dos seus filhos eu tenho um que será rei. Samuel vai à casa de Jessé. Conhecemos o texto, que quando Samuel chega na casa de Jessé, convida os seus filhos ao banquete. Ao entrar dentro desta casa, ele vai olhar para Eliabe. Quando ele olha para Eliabe, o que lhe chama a atenção, que automaticamente ele diz no seu coração: eis aí o ungido do Senhor. Porque para Samuel, Deus queria um homem pronto, formado. Porque Eliabe, por ser grande, rápido, de guerra, Deus vai olhar para Samuel e vai dizer: Samuel, não enxergo como o homem vê, mas eu enxergo o coração. Quando eu olho para dentro desse texto, eu começo a pensar o que Davi fez para Deus olhar para ele, e a ponto dele chamar a atenção de Deus. Porque os Salmos de número 89, versículo 20, o salmista vai dizer assim, o próprio Senhor tomando a boca do salmista, dizendo: eu achei a Davi o meu servo. Deus está olhando e dizendo: eu achei. Era como se estivesse perdido, mas Deus está dizendo: eu achei a Davi, meu servo. A palavra servo no grego significa doulos, doulo é escravo. É Deus dizendo: ele não é meu escravo por opressão, mas por prazer. Davi está no pasto, cuidando de ovelha, era o menor da sua casa. Alguns vai dizer até mesmo que Davi era rejeitado. O texto não vai falar isso, mas o texto vai nos mostrar sinais. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai olhar para Eliabe, não é Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, não é eles. Então vai passar-se os 7 filhos de Jessé, a ponto de Samuel olhar e perguntar se tinha acabado-se os jovens. Nós percebemos aqui claramente que agora Jessé vai olhar e vai dizer: ainda falta o menor.
O menor não está na casa, mas ele está cuidando de ovelha. Eu olho para dentro da história deste Davi. Davi passava dois conflitos. O primeiro conflito era de estar no pasto cuidando de ovelha. E no pasto ninguém vê. No pasto ninguém está com Davi. Mas no pasto, Davi mata urso. No pasto, Davi mata leão. Davi está velando pelaquilo que é do seu pai. Deus está olhando Davi no pasto. O que chama a atenção de Deus em Davi, primeiro, é a simplicidade, a sinceridade de Davi. Porque no pasto, Davi, ele está fazendo aquilo que Deus lhe deu com amor, com um ato de gratidão. Quando eu olho para dentro deste texto, irmãos, eu começo a imaginar Deus olhando para Davi e Deus agradando de Davi. Quem sabe naquele passo Davi pegava aquela harpa e começava a tocar hinos e glorificar a Deus. É por isso que Provérbios 4:23 vai dizer assim: que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém a saída da vida. Quando o proverbista fala de coração, não fala do órgão do seu peito, mas fala das emoções. Davi está no pasto agradecendo, glorificando a Deus. Este é o primeiro conflito que Davi passa. E o segundo conflito? O segundo conflito não é ser chamado para participar na mesa com seus irmãos. Quem sabe já se olhou para alguém dizendo: Davi não pode entrar. Primeiro que ele é o menor. Só que Deus, quando ele decide escolher alguém, Deus não quer saber da região geográfica onde você nasceu. Deus quer saber da intimidade que você tem para colocar diante dele. E Deus começou a gritar algo no meu coração, meus irmãos. Eu pregava muito, pastor, mas um dia eu falei com Jesus: eu acho que eu vou ficar mais quietinho, tem muita gente boa. Aí um dia minha esposa falou assim: você se diminui demais. Eu falei: porque eu não aguento ter tanta vaidade. Aí um dia o Senhor disse assim para mim: meu filho, sabe qual que é o problema da nossa geração, da tua geração? Eu vou te explicar. Tem gente que tem muito talento, mas não tem caráter. É por isso que o safado prega, canta e faz bagunça com o evangelho, enquanto aqueles que têm a santidade de Deus está escondido. E Deus está dizendo para alguém, como ele falou para mim: é noite de você sair debaixo dessas quatro paredes e ouvir a palavra de Deus e pregar ela conforme a tua vontade. Nós olhamos para esse Davi. O problema é que Samuel está achando que Deus quer aquele que quer formar. O homem já feito, só que Deus, ele vai pegar o menor. Ele vai pegar aquele que é estruturalmente o menor da casa, aquele que não tinha possibilidade de ser rei. Só que quando Deus chama, Deus unge. Quando Deus chama, Deus coloca graça. O que é graça? Graça é favor merecido. Eu não merecia pregar, eu não merecia cantar, mas a graça nos visitou e Deus nos presenteou. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu não sei como você chegou, mas a graça de Deus está te chamando para viver algo novo aqui nesse lugar. Davi é chamado. E quando Davi é chamado, ele se apresenta diante do seu pai, do profeta e dos seus irmãos. Agora, quem que libera a palavra não é Samuel, é Deus dizendo: unge, porque eu escolhi. Davi é ungido dentro de casa. Só que o problema é que tem gente confundindo unção com o tempo do propósito. A unção que Deus te deu hoje não significa que você vai viver a chamada amanhã. Deus vai nos provar, Deus vai nos quebrar. Eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo Deus quebrando homens. Por exemplo, como Jeremias. No capítulo 1, Deus olha para ele e diz: Jeremias, desde o ventre te escolhi, amado e te santifiquei, te chamei para ser profeta. Jeremias é um homem introvertido, tímido. Vai dizer: Senhor, peraí, como eu posso ser profeta? Primeiro, eu sou um jovem, sou uma criança. O que Jeremias está dizendo: eu não tenho experiência para falar para eles. Mas Deus está dizendo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Aí o capítulo 1, verso 12 de Jeremias, Deus dá uma visão dizendo: Jeremias, o que tu vês? Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus diz: viste bem, porque eu velo sobre a palavra para que possa cumprir. Entende isso aqui, irmãos? Quando Deus decide chamar, quando Deus decide escolher, está chamado. Não tem macumba que para, não tem fofoca que para, não tem palavra contrária que para. O que Deus quer é que você se permaneça debaixo da promessa. Só que Davi está vivendo. E quando ele decide
caminhar com Deus. Ele mata Golias. O sentimento de inveja toma o coração de Saul aqui e se torna uma perseguição. Um jovem com uma chamada, um jovem que começou a fazer história. Só que Saul quer matar Davi. Saul quer acabar com Davi. Davi no meio de um vale, fugindo de Saul. Ele começa a adorar esse Senhor. O que chama a atenção é que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi está colocando a confiança em Deus no meio das guerras, no meio das adversidades. Porque tem gente que quando entra na guerra, a primeira opção que ele vê é de se aliviar fora, é de viver as vidas promíscuas que o mundo lhe apresenta. Só que Davi tem uma convicção, e quem tem convicção daquilo que Deus deu, o mundo não tira, as aprovações não tiram, até mesmo a aprovação que Deus nos permite passar é para nos provar o que está dentro do nosso coração. Quando você olha para o livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que o próprio Deus dizendo: foi eu mesmo que peguei eles e fiz eles passar pelo deserto, para revelar o propósito que está no coração. Então o deserto aqui não é para matar ninguém, mas é para revelar quem é você nele. Quem que é você no seu deserto? Será que você vai recuar da guerra? Será que você vai parar de cantar? Será que você vai parar de pregar? Porque o deserto chegou, porque a porta fechou. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: é no meio do deserto que Ele vai te capacitar. É no meio do deserto que Ele se apresenta. Como que Deus se apresenta? Eu te mostro pela Bíblia. Eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo Ezequiel no capítulo 1, levado para a Babilônia, arrebentado. Este homem que está vivendo aqui como escravo, era para ser sumo sacerdote, mas não viveu. Mas no meio do deserto da tristeza da sua alma, ele consegue contemplar os céus abertos e o Espírito de Deus dizendo: filho do homem, ponte de pé, porque falarei contigo. Ezequiel está fraco emocionalmente, não consegue levantar, mas no meio do deserto a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou sobre o profeta e o colocou de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Tem deserto que nos coloca para baixo, mas no meio do deserto da vossa alma, o Espírito de Deus vai te capacitar para viver a chamada, para viver a promessa dele. Chore calabra, chore baração da Arábia, debute calachanderébia. Deus está dizendo para alguém aqui: o diabo queria te parar no meio desse deserto, o diabo queria acabar com você no meio desse deserto, mas assim diz o Senhor para alguém: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Davi está no deserto, mas o que qualifica Davi passar pelo deserto é a paz, é a confiança. Você vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passo verdejante. Isso aqui fala de paz, isso aqui fala de alegria. Sabe o que é o problema aqui, irmãos? Que tem guerra que nos rebenta lá fora, mas quando nós chegamos aqui com o coração aberto, chegamos aqui com a intenção de adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus muda o quadro da tua história, Deus muda o quadro da tua vida. Sabe o que o diabo está com medo, irmãos? O diabo não está com medo de eu pregar, o diabo não está com medo de você, o diabo tem medo de um crente que passa a guerra lá fora, mas chega aqui dentro e entrega tudo para Deus no altar. Sabe qual é o nosso problema? Os filhos das trevas são mais prudentes do que a da luz. Lá no carnaval tem gente pulando, tem gente andando até ali, andando pelado, dando melhor para o diabo. E nós que dizemos ser servo de Deus, estamos dentro da casa de Deus, dando uma adoração rasa, enquanto Deus está dizendo: eu quero uma adoração genuína, verdadeira, aquela que sempre te esforça. Aí Davi está dizendo: eu acho o pai do deserto, ele leva-me junto das águas de descanso. Aí Davi diz assim: ele refrigera a minha alma, porque a alma tem um momento que ela passa por tribulação, ela passa por guerra. Aí nós olhamos para o Salmos 42, o salmista cantando: como a costa anseia pela fonte das águas, assim a minha alma nela por ti. Aí o salmista vai dizer: porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? Hoje Ele é refrigério para a tua alma, Ele é refrigério para a tua casa.
graça para o seu lar. Talvez você chegou aqui debaixo de tanta tristeza, debaixo de tanta luta, mas o Senhor está dizendo para alguém nesta noite os céus estão abertos para te abençoar e derramar a graça do seu Deus sobre ti. Aí Davi diz assim, irmãos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Na época, os pastores passavam por vales muito escuros com as suas ovelhas. E o pastor era aquele que guardava as ovelhas para passar diante do vale. Aí Davi está colocando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha isso aqui. Davi está dizendo: eu estou passando pelo vale, eu estou debaixo de luta, mas eu sei que debaixo dessa luta o Senhor atravessa comigo. O Senhor está comigo nas guerras. O Senhor está comigo no meio dessa direção. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que muitas das vezes Jesus está no barco e Jesus dá uma ordem: olha, pô, atravessar é o outro lado. E o problema é que quando atravessa, os discípulos passam por uma grande tempestade. A tempestade aqui é de madrugada. E de madrugada ninguém vê nada, neblina. Só que no meio da madrugada o barco parece que vai tombar. Só que quem está no barco não tem opção de voltar para trás. Ele tem opção de remar e de atravessar. Aí lá vem eles preocupados. Aí no meio da tempestade, lá vem Jesus andando sobre as águas. Já viu isso aqui? Eles estão dentro do barco, mas eles não conhecem Jesus. Eles não veem Jesus por causa da neblina. E alguém está assustado dizendo: é um fantasma que está vindo, por causa da cultura daquela época. Só que eles estão tão assustados, só que no meio da tempestade não pode ver, não pode enxergar e não pode discernir quem é ele. Mas no meio da tempestade, o que me chama a atenção é que Jesus vai liberar a palavra dizendo: não tema, sou eu. E quem que está dentro do barco discerne a voz. Sabe o que Deus disse para mim, irmãos? Tem tempestade que nós não vamos ver Deus, mas se nós sabemos discernir a voz dele no meio da tempestade. Sabe qual que é o problema? Qual voz você está ouvindo nessa tempestade? Deus está dizendo aqui para alguém: eu estou colocando discernimento nos seus ouvidos para ouvir a voz do Eterno no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade Ele me autoriza a dizer para você: você vai prosseguir, vai atravessar, e o nome de Jesus será glorificado. Aí Davi diz: pois a tua vara e o teu cajado me consola. Vara, irmãos, ela era para proteger as pedras. Só que quando nós olhamos para a vara, nós percebemos Provérbios 22, versículo 15, que a palavra de Deus diz que a astúcia está ligada ao coração de uma criança, mas a vara aparta. Eu tenho uma menina, irmãos, minha menina tem 5 anos, pentecostal, e tem hora que você tem que pegar na rédea, porque sobe, desce, é uma bagunça, mas glória a Deus por isso. Aí um dia eu vi minha esposa muito nervosa, eu falei: não deixa ela te dominar, porque se te domina, você perde o controle. Aí Deus tem que usar a vara, e a vara, muitas das vezes, irmãos, é para mandar feras embora, mas vara que Deus nos usa é para nos trazer de volta para o altar, é para nos colocar na proposta da chamada. Porque tem momento que os pés querem resvalar, quer sair da presença, mas Jesus tem vara, e vara não machuca ninguém. Vara é para arrancar a astúcia do coração fora e te trazer para dentro da chamada. E tem vara, irmãos, que ela machuca, mas a de Deus é para te trazer. E o cajado serve para 2 coisas. Primeiro, o cajado serve para te puxar para perto. Segundo, para te dar direção. E o cajado de Deus é a palavra. Tem gente que fica no som de doutrina de homens, de YouTube, fica no som de TikTok, mas o que nos coloca no prumo é a palavra de Deus. Irmãos, nada contra, eu gosto de revelação, de vez em quando Deus me dá a graça e me usa, mas o problema é que a nossa geração, ela quer deixar a palavra de lado e viver debaixo de revelação. Revelação não muda ninguém. Se você não quiser mudar, Deus está dizendo para alguém que valoriza a minha palavra: não fica enganado no nosso povo. Aí Davi diz assim: prepara-nos uma mesa na presença dos meus
Era comum um pastor de ovelha ungir a ovelha com óleo, porque o óleo é repelente contra a mosca. Quando uma ovelha ela tinha um enxame de mosca no seu nariz, ela ficava descontrolada, ela ficava tão perdida que algumas batiam a cabeça no rochedo e morria. Eu aprendi uma coisa: crente que briga por qualquer coisa na igreja é crente de cabeça vazia, não tem óleo. Já vi que tem irmãos que ele é galinha, tem irmão que ele faz questão de qualquer coisa, mas crente ungido entende uma coisa: para que eu vou fazer a questão por isso? Vamos orar. Você já percebeu? Tem gente, irmãos, que quer ver o crente orar, mas quem tem óleo tem graça, quem tem graça tem unção. O óleo aqui simboliza a presença de Deus. Sabe o que é um crente ungido, cheio da presença de Deus, que tem óleo na cabeça? Se cumpre sobre ele Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz assim: repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor, segundo, Espírito de sabedoria, terceiro, entendimento, quarto, conselho, quinto, fortaleza, sexto, conhecimento, sétimo, o temor do Senhor. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não fica brincando, não. Ele entende que quem que guerreia a sua guerra é a oração, é Cristo que se levanta. Deus está dizendo: eu quero ungir você aqui hoje para ser diferente, para ser um crente cheio do Espírito Santo. Quantos estão dentro da casa de Deus triste, abatido, melancólico, ouvindo uma música, aonde chega na casa chora, dizendo: Deus, eu não tenho prazer mais. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, em nome de Jesus: eu quero ungir você, eu quero ungir a tua casa. Esse demônio chamado depressão tem que sair de lá. Você é separado para ele. A graça de Deus nos proporciona. Aí Davi diz assim, irmãos: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia! Bondade e misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus me livrar de um ato que eu merecia. Quando nós olhamos para a Bíblia, livro de Lucas 15, você conhece a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo do bom na casa do pai. Aí um dia ele olha para o pai e diz: ô pai, eu quero ir embora, me dá a herança. Só que só pode dar herança se o pai morrer. Primeiro, ele está matando o pai. Ele quer desmanchar, ele quer viver a sua vontade, o seu prazer. Eu olho para esse homem, eu entendo que ele é até corajoso, porque ele não quer ficar na casa do pai de qualquer maneira. Ao invés de ficar sujo ou limpo, ele decide se sujar. Apocalipse diz: aquele que é limpo se santifique mais, aquele que é sujo se suje mais. Ele vive, ele sai da casa do pai, ele expande, ele gasta com as prostitutas, as meretrizes. Ele vai fazer a vontade da própria carne, a própria vontade. E no meio da sua vida, ele gasta tudo, ele perde tudo. Ele não tem amigo, ele não tem mais ninguém. Ele está trabalhando, mexendo com porcos, querendo comer daquilo que os porcos se alimentam. E no meio daquele crise da sua alma triste, ele lembra da casa do pai. E quando ele lembra da casa do pai, ele vai dizer: peraí, na casa do meu pai os trabalhadores comem pão. Na casa do meu pai eles são honrados pelo meu pai. Ele decide voltar. E ele está decidindo voltar dessa forma: eu voltarei, olharei para o meu pai e dizerei: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Só que filho, irmãos, é filho, não existe ex-filho. Filho é filho. E quando ele vai para a casa do pai, o que me chama a atenção, estudando este texto, ele está chegando na casa do pai. Ele não se apressa ao pai, mas o pai vai correndo até ele. Por quê? Porque a lei mosaica dizia: se um filho desonra a casa do pai, os vizinhos tinham direito de pegar pedra e o apedrejar até matar. Só que antes de alguém pegar a primeira pedra, o pai vai correr e vai abraçar a ele, preservando a ele, cultivando a ele. E quando o pai o abraça, a misericórdia do pai o alcança. É por isso que nós não podemos julgar ninguém. É por isso que você não pode olhar para o ex-traficante e dizer: fez tanta coisa lá fora e está pregando. É porque isso aqui é
misericórdia de Deus. Ninguém merecia. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, verso 14, que a cláusula da condenação, Jesus pegou ela e grudou na cruz. E ele disse uma palavra, qual? Tetelestai, dívida paga. Olha para cá, aqui se revela a misericórdia do Pai e a graça e a bondade. Bondade é o Pai nos dá por amor. A bondade é como se fosse uma irmã gêmea da graça. O que é graça? Graça, ela não se revela na porta. Na porta se revela para o filho a misericórdia, mas dentro da casa vai se revelar a graça. Quando ele entra dentro da casa do Pai, o Pai vai olhar para ele e a primeira coisa que o Pai diz: vai pegar sandálias para o meu filho. Alguém vai trazer sandálias novas. Por quê? Porque quem que anda descalço na Bíblia significa escravo da situação. E na casa do Pai, o Pai está dizendo: você não é escravo do mundo, você é filho. Segundo, o Pai vai pegar roupas novas e vai colocar sobre o filho, dizendo: toma as roupas que simbolizam santidade. O Pai coloca um anel de aliança na vida dele. Mas dentro da casa, o Pai faz o banquete. O banquete revelando a graça. Graça é o quê? Eu receber aquilo que eu não mereço. Eu tomar posse de Deus aquilo que eu não mereço. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus que te deu o ministério, foi Ele que te deu a chamada, foi Ele que te deu os teus filhos, foi Ele que te deu a tua casa. Para de ouvir fofoqueiro, para de ouvir quem que não tem chamada. Tem gente desistindo de marido, tem gente desistindo de esposa, tem gente desistindo de filho por causa de vozes negativas. É tempo de você se levantar e dizer: não aceito, porque se a graça me visitou, ela visita a minha casa. Aí Davi diz assim: e todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que é isso? Gratidão. Porque só pode ser grato aquele que entendeu da onde que Deus me tira. Já viu que tem gente que cresceu na casa de Deus, ele não é tão fiel quanto aquele que foi do mundo, porque o do mundo sofreu, ele passou na boca do diabo. Mas quando ele entra aqui dentro, ele entende uma coisa: se a graça e a misericórdia não tivessem me visitado, então, irmãos, esse negócio de crente vir na igreja por causa de pressão, tem que converter de novo. Esse negócio de ficar vamos lá, é Deus dizendo: é porque precisa ser cheio de Deus para entender o que Davi disse. Por toda a minha vida eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque quem quer grato entende uma coisa: eu não vou lá por causa de ninguém, eu vou lá por causa daquele que me chamou. Eu não vou lá porque pregador veio de fora, não. Eu vou lá porque a palavra é dele, é ele que me chamou. Foi ele que me escolheu. Deus está te chamando para viver algo novo nessa noite. Eu quero orar com você, pessoas, vocês pensam. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu sinto a presença do Eterno. Glória a Jesus. Deus está mudando quadros aqui de famílias. Paz. Deus está colocando graça, unção, presença dele na tua vida. Ele é potocalabachoregas. Brucelestia, lauritio. Começa a adorar a Deus. Começa a orar.